Boa tarde, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa linda traminha de pérolas craqueladas e a costura invisível no chinelo. Então, para isso, a gente vai precisar de linha de nylon número 0,40 milímetro, pérolas craqueladas número 12, eu tô usando essa na cor rosa, pérolas número 12 na cor lisa, eu tô usando a cor branca, uma tesoura, um alicate e um alicate de corte, agulhas, pérolas número 8 na cor verde, e aqui eu tô usando um chinelo Havaianas top, tamanho 31-32. Mas para fazer essa traminha, vocês podem usar até o 41-42. Então, aqui eu vou tirar 2 metros de linha de nylon, número 0,40 milímetro. E vou cortar aqui com a tesoura. Então, aqui eu coloquei na minha linha 6 pérolas craqueladas, de número 12. Pra gente começar a fazer a florzinha. E agora aqui eu vou amarar. Vou pegar a ponta da minha linha e vou amarar assim. Daí vai formar a florzinha. Amarei, vou amarar umas 3 vezes, ó. 2, pra o nozinho ficar bem firmezinho, eu vou puxar com o alicate. E 3. Amarar mais uma vez. Puxo com a minha alicate. Ó. A nossa florzinha. Agora, eu coloquei a minha agulha dentro da minha linha. Ó, a parte maior da minha linha tá saindo aqui, eu vou entrar dentro dessa pérola aqui, número 12. Eu vou entrar com a minha linha aqui dentro, pra poder puxar o nozinho aqui pra dentro. Puxei tudo a minha linha e vou puxar o nozinho pra dentro. E vou entrar por dentro dessa próxima pérola número 12. Que a gente vai trabalhar com essa pérola número 12 aqui, que tá sem o nó por dentro. E essa partezinha aqui que sobrou, você vai cortar, pegar o alicate de corte e vai cortar bem rente a pérola que você puxou o nó pra dentro. Agora aqui, a gente vai colocar o miolo. A minha linha tá saindo aqui, do lado direito dessa pérola craquelada. Eu vou colocar uma pérola de número 12 lisa, que vai ser o nosso miolo. Vou puxar até o final da nossa linha. Ela vai ficar assim, ó. Agora, eu vou vir reto aqui nessa pérola de baixo, ó. Reto com essa daqui. Eu vou entrar nessa pérola aqui. Como a minha linha tá saindo do lado direito, eu vou entrar do lado esquerdo dessa pérola aqui de baixo. Entrei aqui do lado esquerdo. A minha linha agora saiu do lado direito, nessa pérola de baixo. Eu vou entrar dentro do meu miolo, da minha pérola 12 lisa. Entrei dentro dela. E agora, eu vou entrar nessa pérola craquelada aqui, do lado esquerdo. Como minha linha saiu desse lado, eu vou entrar desse lado aqui. E puxo.
E agora a nossa florzinha, nossa primeira florzinha tá pronta, ó. Com o miolinho colocado, tudo. Aí você sempre dá uma puxadinha pra ficar firmezinha. Então, aqui a pérola do meio, você vai fazer tipo um X, ó. Ela vai vir assim, passa por dentro, vai vir assim, vai ficar um X. Então, aqui a minha linha tá saindo do lado direito dessa pérola craquelada. Eu vou colocar na minha agulha uma número 6, uma número 12 craquelada, uma número 8, uma número 12 craquelada e uma número 8. Vou colocar na minha agulha. A minha linha tá saindo nessa pérola craquelada do lado direito, eu vou entrar do lado contrário, do lado esquerdo da minha pérola. E vou puxar até o final a minha linha. Ela vai ficar assim, ó. Agora, a minha linha voltou a sair do lado direito nessa pérola craquelada. Eu vou entrar na minha pérola número 8 e vou entrar nessa craquelada aqui de cima. E vou puxar bem. Eu vou virar aqui pra baixo, pra ficar mais fácil trabalhar. Agora, a minha linha tá saindo desse lado aqui, direito. E eu vou colocar 5 pérolas craqueladas de número 12. Ó, coloquei 5 pérolas craqueladas de número 12 na minha linha. A minha linha tá saindo desse lado aqui. Eu vou entrar do lado contrário. E vou puxar a minha linha até o final. Aqui a gente vai fazer mais uma florzinha. Dá pra ver que ela vai ficar bem soltinha. Então, pra ela poder ficar firmezinha, o que eu vou fazer? Eu vou passar por dentro de todas as pérolas até chegar aqui de novo. A minha linha tá saindo aqui desse lado, nessa pérola aqui. Eu vou passar por dentro de todas as pérolas, ó. Passei por dentro dessas duas. Vou puxar. Vou passar por dentro dessas duas. Puxo. E vou passar por dentro dessas duas aqui. Vou voltar lá pro começo onde eu tava. Então, eu fiz a volta por dentro de toda a minha florzinha pra chegar até aqui. Ó, agora ela ficou bem mais firmezinha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira. Vou colocar o meu miolo. A minha pérola tá saindo do lado direito dessa craquelada aqui. Eu vou pegar e colocar o meu miolo, a minha 12 lisa. Eu vou vir reto com essa pérola aqui de baixo, ó. Reto com essa daqui. Tá saindo do lado direito, eu vou entrar do outro lado dessa de baixo, do lado esquerdo. E vou puxar minha linha até o final. Ó. Agora, a minha linha tá saindo do lado direito dessa craquelada de baixo, eu vou entrar no meu miolo. A minha linha tá saindo aqui no miolo. Eu vou entrar nessa craquelada aqui de cima, do lado esquerdo. E vou puxar. Vou puxar minha linha até o final. E aqui eu seguro a minha craquelada e puxo firme pra poder ficar bem firme a minha florzinha. Então, aqui a gente vai pra nossa próxima florzinha. Eu coloquei uma número 8, uma 12 craquelada e uma número 8. A minha linha tá saindo aqui nessa pérola craquelada do lado direito. Eu vou entrar do lado contrário, do lado esquerdo. Sempre cuidado, porque se a agulha for muito grossa para poder entrar nas pérolas, elas podem estourar. Então, você pode usar uma agulha mais fina. Agora aqui, a minha linha tá saindo do lado direito dessa craquelada aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Vou passar pela número 8 e por essa craquelada aqui. Puxo bem minha linha. Vou virar o meu trabalho.
E aqui eu vou colocar 5 pérolas, número 12, craquelada. 4. Ó, essa daqui também tá bem molinha, eu vou tirar. 5. Ó, coloquei 5 pérolas de número 12. Tá saindo do lado direito da minha craquelada, eu vou entrar do lado contrário, do lado esquerdo. Então, aqui, você sempre vai entrar na pérola do lado contrário. Se a sua linha estiver saindo, por exemplo, por essa pérola aqui, você vai entrar do outro lado. Se a sua linha estiver saindo desse lado aqui, do lado esquerdo, você ia entrar por esse lado. Ó, a minha flor tá solta, então eu vou fazer o mesmo processo que a segunda. Vou passar em todas as minhas pérolas para poder firmar essa florzinha aqui. Cuidado para não enliar a linha. Sempre passo de 2 em 2, que vai mais ligeiro. E volto para minha pérola craquelada principal, aqui por onde foi começado. Agora eu dou uma puxadinha para firmar bem. E aqui tá feito mais uma florzinha. Então, aqui a gente vai fazer o nosso, colocar o nosso miolinho. Peguei uma 12 lisa. Vou colocar aqui, ó, eu virei a minha trama para ficar mais fácil trabalhar. Então, você sempre vai fazer o X, ó, aqui, ó. Minha linha tá saindo dessa craquelada aqui, eu vou na de baixo e entro, que nem tava assim, ó. Tava assim a traminha. Então, eu vou entrar na pérola de baixo que vai ligar o X, entendeu? Ó, eu vim reta aqui, eu vou entrar desse lado aqui. Se fosse assim, ó, eu ia entrar do mesmo lado. Desse lado aqui, você não vai entrar porque não vai formar o X, a primeira linha do X. Vai ficar reto, tá vendo? Você sempre tem que entrar dentro dessa pérola, de um desses lados, para poder formar o X. Então, como a minha linha tá saindo aqui, ó, eu não posso ir reto com essa pérola aqui. Então, eu tenho que vir assim. Entendeu? Eu sempre viro meu trabalho para ficar mais fácil trabalhar. Ó, tá saindo aqui. Eu vou entrar do lado direito dessa craquelada aqui. Puxo bem a minha linha firme. Agora, eu virei meu trabalho de novo e a minha linha tá saindo aqui, ó. Eu vou entrar por dentro da minha pérola, do meio, do meu miolo. Puxo firme. Viro meu trabalho de novo. Ó, a minha linha saiu desse lado aqui, dessa craquelada aqui, ó. Então, eu vou entrar do lado contrário, aonde não saiu nenhuma linha. Que eu tenho o costume de bordar, fazer as traminhas e sempre ficar virando, né? A traminha de um lado pro outro. Aí, por isso que eu tô explicando, ó. Agora já foi 3 florzinhas. Então, a nossa traminha é 5 florzinhas. Então, aqui, a gente vai fazer agora diferente. Ela vai descer desse lado aqui agora. Então, aqui, eu vou passar por uma. Lembra que nessa florzinha aqui, a gente sempre passava por 2 pra chegar aqui pra fazer a próxima. Então, aqui, a gente passava por 3, na verdade. Por essa e por essa daqui. Por essa e por essa daqui. Agora, a gente vai passar somente por 2. Passei por essa e por essa daqui. Então, como a nossa traminha é em V, é um V assim, a gente não vai vir até aqui, porque senão ela vai ficar reta. A gente vai pular, passar por 2, não por 3, vai passar por 2 para poder fazer o V para baixo, aqui para baixo, não para vir reto. Então, aqui, eu vou trabalhar agora com essa craquelada aqui. Passei por 2, não por 3, antes era por 3.
A gente passava por 3 e chegava até aqui. Se fosse fazer uma trama reto, a gente ia fazer a mesma coisa que essa segunda. Mas, como é uma traminha em V, a gente vai vir aqui para baixo. Então, eu cheguei aqui, passei por 2, vou trabalhar com essa pérola aqui. E aqui a gente... Agora aqui, ó, a minha linha tá saindo nessa craquelada aqui do lado direito. Eu vou passar por essa pérola e por essa pérola aqui. Eu vou chegar até aqui nessa pérola. Então, vou passar por essa e por essa daqui de baixo. Puxo, já dou uma firmada aqui. E agora a gente vai fazer a florzinha do meio. Eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz nessa segunda pérola, nessa segunda florzinha. Então, a minha linha tá saindo nessa pérola craquelada do lado direito. Eu vou colocar 5 pérolas de número 12 na minha linha. A hora que eu coloco as pérolas, eu sempre dou uma apertadinha assim pra ver se elas não estão frouxas, né? Se elas estão bem firmes, porque você pega às vezes algumas pérolas, ó, e elas estão bem, que daí elas têm perigo de quebrar mais fácil. Essas já estão mais firmezinhas. Aqui eu coloquei 5 pérolas craqueladas de número 12. Eu vou mostrar uma pérola pra vocês que ela tá bem... Aqui, ó. Aqui tem uma. Você aperta ela, não precisa apertar muito forte. Só você de apertar assim, você sente que ela tá meio solta, né? Tá meio solta. Daí eu não uso essas pérolas, né? Porque tem perigo de quebrar. Então eu uso umas pérolas mais firmes, assim, ó. Quando eu aperto a pérola, eu sinto com os meus dedos que ela tá firme, ela não se mexe, tipo, as bolinhas, né, por dentro. E essa já se mexe. Então, aqui eu coloquei as minhas 5 pérolas. Eu tô saindo do lado direito dessa craquelada, eu vou entrar do lado contrário, do lado esquerdo. Puxo com a minha alicate até aqui o final. Cuida pra linha não enliar. Agora aqui, ó, a minha linha tá saindo nessa craquelada aqui do lado direito. Eu vou passar por essa pérola e por essa pérola aqui. Eu vou chegar até aqui nessa pérola. Então, vou passar por essa e por essa daqui de baixo. Puxo, já dou uma firmada aqui. E agora a gente vai fazer a florzinha do meio. Eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz nessa segunda pérola, nessa segunda florzinha. Então, a minha linha tá saindo nessa pérola craquelada do lado direito. Então, aqui a gente vai pra nossa próxima florzinha. Eu coloquei uma número 8, uma 12 craquelada e uma número 8. A minha linha tá saindo aqui nessa pérola craquelada do lado direito. Eu vou entrar do lado contrário, do lado esquerdo. Sempre cuidado, porque se a agulha for muito grossa para poder entrar nas pérolas, elas podem estourar. Então, você pode usar uma agulha mais fina. Agora aqui, a minha linha tá saindo do lado direito dessa craquelada aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Vou passar pela número 8 e por essa craquelada aqui. Puxo bem minha linha. Vou virar o meu trabalho.
coloco as pérolas, eu sempre dou uma apertadinha assim pra ver se elas não estão frouxas, né? Se elas estão bem firmes, porque você pega às vezes algumas pérolas, ó, e elas estão bem, que daí elas têm perigo de quebrar mais fácil. Essas já estão mais firmezinhas. E aqui eu vou colocar 5 pérolas, número 12, craquelada. 4. Ó, essa daqui também tá bem molinha, eu vou tirar. 5. Ó, coloquei 5 pérolas de número 12. Tá saindo do lado direito da minha craquelada, eu vou entrar do lado contrário, do lado esquerdo. Então, aqui, você sempre vai entrar na pérola do lado contrário. Se a sua linha estiver saindo, por exemplo, por essa pérola aqui, você vai entrar do outro lado. Se a sua linha estivesse saindo desse lado aqui, do lado esquerdo, você ia entrar por esse lado. Ó, a minha flor tá solta, então eu vou fazer o mesmo processo que a segunda. Vou passar em todas as minhas pérolas para poder firmar essa florzinha aqui. Cuidado para não enliar a linha. Sempre passo de 2 em 2, que vai mais ligeiro. E volto para minha pérola craquelada principal, aqui por onde foi começado. Agora eu dou uma puxadinha para firmar bem. E aqui tá feito mais uma florzinha. Então, aqui a gente vai fazer o nosso, colocar o nosso miolinho. Peguei uma 12 lisa. Vou colocar aqui, ó, eu virei a minha trama para ficar mais fácil trabalhar. Então, você sempre vai fazer o X, ó, aqui, ó. Minha linha tá saindo dessa craquelada aqui, eu vou na de baixo e entro, que nem tava assim, ó. Tava assim a traminha. Então, eu vou entrar na pérola de baixo que vai ligar o X, entendeu? Ó, eu vim reto aqui, eu vou entrar desse lado aqui. Se fosse assim, ó, eu ia entrar do mesmo lado. Desse lado aqui, você não vai entrar porque não vai formar o X, a primeira linha do X. Vai ficar reto, tá vendo? Você sempre tem que entrar dentro dessa pérola, de um desses lados, para poder formar o X. Então, como a minha linha tá saindo aqui, ó, eu não posso ir reto com essa pérola aqui. Então, eu tenho que vir assim. Entendeu? Eu sempre viro meu trabalho para ficar mais fácil trabalhar. Ó, tá saindo aqui. Eu vou entrar do lado direito dessa craquelada aqui. Puxo bem a minha linha firme. Agora, eu virei meu trabalho de novo e a minha linha tá saindo aqui, ó. Eu vou entrar por dentro da minha pérola, do meio, do meu miolo. Puxo firme. Viro meu trabalho de novo. Ó, a minha linha saiu desse lado aqui, dessa craquelada aqui, ó. Então, eu vou entrar do lado contrário, aonde não saiu nenhuma linha. Que eu tenho o costume de bordar, fazer as traminhas e sempre ficar virando, né? A traminha de um lado pro outro. Aí, por isso que eu tô explicando, ó. Agora já foi 3 florzinhas. Então, a nossa traminha é 5 florzinhas. Então, aqui, a gente vai fazer agora diferente. Ela vai descer desse lado aqui agora. Então, aqui, eu vou passar por uma. Lembra que nessa florzinha aqui, a gente sempre passava por 2 pra chegar aqui pra fazer a próxima. Então, aqui, a gente passava por 3, na verdade. Por essa e por essa daqui. Por essa e por essa daqui. Agora, a gente vai passar somente por 2. Passei por essa e por essa daqui. Então, como a nossa traminha é em V, é um V assim,
a gente não vai vir até aqui, porque senão ela vai ficar reta. A gente vai pular, passar por duas, não por três, vai passar por duas para poder fazer o V para baixo, aqui para baixo, não para vir reto. Então, aqui, eu vou trabalhar agora com essa craquelada aqui. Passei por duas, não por três, antes era por três. A gente passava por três e chegava até aqui. Se fosse fazer uma trama reto, a gente ia fazer a mesma coisa que essa segunda. Mas, como é uma traminha em V, a gente vai vir aqui para baixo. Então, eu cheguei aqui, passei por duas, vou trabalhar com essa pérola aqui. E aqui a gente... Então, aqui eu coloquei uma 8, uma 12 craquelada e uma 8. A minha linha tá saindo aqui nessa craquelada do lado direito. Eu vou entrar do lado contrário, do lado esquerdo. Entrei do lado esquerdo, tá saindo nessa, entrei do lado, a minha linha tá saindo do lado direito, nessa craquelada aqui. Eu vou entrar na número 8 e nessa craquelada aqui de cima. E aqui a gente vai fazer a nossa próxima florzinha. Vocês estão vendo que ela já tá virando aqui pra baixo. Então, aqui eu coloquei 5 pérolas craquelada, número 12. A minha linha tá saindo nessa craquelada aqui, do lado direito, eu vou entrar do lado contrário, do lado esquerdo. Vou puxar. E aqui a gente vai fazer mais uma florzinha, ó. Então, aqui eu vou passar em redor de todas as minhas pérolas até chegar nessa daqui de novo, pra gente firmar a nossa florzinha. Que nem eu vou fazer igual eu fiz nas outras flores. Cuidado pra não enliar a linha, porque aí você vai ter que parar de trabalhar o seu bordado pra poder desenliar a linha. Passo por mais duas. E volto na minha primeira que eu saí. Aqui. Dou uma puxadinha pra firmar. E agora eu vou colocar o miolo. Eu vou pegar uma pérola de número 12 lisa. A minha linha tá saindo aqui, nessa craquelada do lado direito. Eu vou vir reto com essa de cima aqui de baixo e vou fazer meu X, assim. Eu vou entrar nessa de baixo do lado esquerdo, do lado contrário. E vou puxar. Aqui você tem que cuidar, ó. Tá vendo? Ó, eu puxei, a linha ficou pro lado de cima, ó. Você tem que ir pro lado de baixo. Esse daqui você tem que cuidar também, né? Agora eu vou entrar dentro do meu miolo de novo. Entrei dentro do meu miolo. E agora, nessa pérola aqui de cima, eu vou entrar do lado esquerdo. E vou puxar a minha linha e vou firmar. Puxo bem para poder dar uma firmada. Aí. Aqui a gente fez mais uma florzinha. Então, aqui a gente vai... Minha linha tá saindo aqui do lado direito, nessa craquelada. Eu vou entrar em mais duas pérolas craqueladas. Vou entrar nessa daqui e nessa daqui de baixo. Vou puxar, eu puxo a minha linha e vou sempre dando uma puxadinha para ir firmando. Agora, eu venho nessa daqui do meio. E aqui a gente vai fazer mais uma florzinha. São 5 florzinhas no total, ó. Tá vendo que começou a vir pra baixo agora? Aqui a gente vai fazer o nosso V. Então, aqui vai ser a última florzinha. E a última florzinha vai ser a mesma coisa que eu fiz as outras. Eu vou colocar uma número 8, uma craquelada 12
e uma pérola número 8. A minha linha tá saindo aqui do lado direito dessa craquelada, eu vou entrar do lado esquerdo. Entrei aqui do lado, entrei na minha craquelada, tá saindo do lado direito, eu vou entrar na 8 e na minha craquelada aqui de cima. Então, aqui eu virei a minha traminha, agora é a nossa última florzinha que eu vou fazer. A minha linha tá saindo do lado direito dessa craquelada, eu vou colocar mais 5 pérolas de número 12 craquelada. Então, aqui eu coloquei 5 pérolas de número 12 craquelada. A minha linha tá saindo aqui do lado direito. Eu vou entrar do lado esquerdo dessa craquelada aqui e vou puxar. Então, aqui eu vou passar por dentro de todas as minhas pérolas até chegar aqui para poder firmar a nossa florzinha. Passei por duas. Vou passar por mais duas. Eu vou passando por dentro das minhas pérolas e vou firmando para ficar tudo pareinho. E vou passar por dentro dessas duas até chegar nessa daqui, ó, de novo. Puxo e firmo. Agora, por último, a gente vai colocar o nosso miolo. Pegar uma número 12 lisa. A minha linha tá saindo nessa craquelada aqui do lado direito. Eu vou vir nessa de baixo do lado esquerdo. E vou puxar. Agora, eu vou entrar dentro do meu miolo. E vou entrar nessa craquelada aqui de cima do lado esquerdo. E puxo. E agora, a gente vai arrematar. Agora, a gente vai fechar. Vai ficar assim, nossa traminha. Então, a minha linha tá saindo aqui. Nessa craquelada do lado direito, eu vou entrar aqui nessa... Eu vou entrar nessa segunda pérola aqui do lado. E agora, eu vou pegar essa linha aqui que tá entre essas duas pérolas aqui. Vou passar minha agulha por baixo dessa linha e puxo, mas não puxo até o final. Eu puxo até formar essa argolinha. A hora que formar essa argolinha, você vai entrar por dentro dessa argolinha 3 vezes. Entrei uma, duas, três, isso. Entrei 3 vezes. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou puxar e vou empurrando com a minha unha pra formar um nozinho. Ó. Aí, a gente formou nosso nozinho. Agora, eu vou entrar dentro dessa próxima pérola aqui, pra poder puxar o meu nozinho pra dentro. Ó. Puxei o meu nozinho. Agora, eu vou pegar e cortar o que sobrou da minha linha, bem rente, pegar minha alicate de corte e cortar bem rente a minha pérola. E a nossa traminha tá pronta. Então, aqui agora, a gente vai costurar essa traminha aqui no chinelinho. Eu já fiz o meu bordado, macramê, e vamos costurar aqui. Então, aqui, depois que eu terminei de fazer minha traminha, sobrou um pedaço de linha. Então, eu vou ocupar esse pedaço de linha que sobrou. Eu vou usar a minha agulha mais grossa para fazer a costura invisível, para não ter perigo de quebrar. E aqui, eu já fiz o meu nozinho. Eu fiz 4 nozinhos, um em cima do outro. E agora, eu vou cortar essa pontinha aqui, não cortar rente, cortar sobrando um pedacinho do lado do nozinho. Então, aqui eu vou pegar a minha...
Então, aqui eu vou pegar a minha alicate de corte e vou cortar, deixando só esse espacinho aqui, ó, do lado do nozinho. Agora eu vou pegar a minha traminha, vou colocar essa flor no meio, aqui, ó, bem aqui na pontinha do chinelo, assim. E agora, como não tem como marcar na tira por causa da fita, o que eu vou fazer? Eu vou pegar outra agulha e vou colocar ela aqui do lado da pérola. Vou pegar minha alicate e enfiar a agulha pra dentro, ó. Vai ficar assim, ó. A pérola tá no meio do chinelo. E aqui eu vou colocar minha agulha no meio pra mim saber aonde eu tenho que sair com a linha. E aqui eu vou pegar outra agulha pra marcar o outro lado aqui. Eu sempre marco furando a coreia do chinelo, mas agora não tem como ver por causa do macramê aqui. Agora eu vou tirar minha traminha e aqui, ó, os dois lados vão estar marcados. Então, agora eu vou vir aqui no meio. Vou vir aqui no meio com a minha agulha. E vou tentar sair aonde tá essa primeira agulha aqui que eu botei. E eu vou tentar sair aonde tá a outra agulha, por dentro da coreia. Ó. A minha linha tá saindo, minha pontinha da agulha tá saindo lá do outro lado. Então, eu passei um pouco. Então, eu vou voltar. E eu vou ir até sair aqui. Ó. Tá vendo a pontinha ali? Saiu muito na virada. Então, a gente vai voltar. Ali, ó. Bem ali que eu quero. Tá vendo a pontinha da agulha onde é que tá saindo? Aonde eu marquei com a minha agulha que tá de pé. Então, agora, eu vou tirar essa agulha. E eu vou vir com a minha agulha aonde foi marcado. Por dentro da coreia do chinelo. Agora eu vou puxar tudo a minha linha. Eu vou deixar meu nozinho bem aqui no meio. Agora eu vou pegar a minha traminha. Essa florzinha do meio eu vou entrar do lado do... Como a minha agulha é muito grossa, eu posso pegar outra agulha mais fina para poder entrar dentro da minha pérola. Ou entro simplesmente com se eu conseguir com a linha, ó. Tá vendo? Vou entrar assim. Do lado direito pro esquerdo. Então, agora eu vou puxar. Ó. Tá vendo? Agora eu vou virar a minha traminha, já que eu entrei na minha pérola. Vou pegar a minha agulha grossa. E agora, aqui, aonde eu marquei com a minha agulha, eu vou vir, vou enfiar a pontinha da minha agulha grossa aqui onde tá. Aqui. E vou tirar essa que eu marquei. Agora, pra mim costurar. Agora, eu vou entrar aqui pra sair aonde tá saindo a minha linha aqui, ó. Vou entrar por dentro da tira do chinelo. E vou sair até aonde tá saindo a minha linha, ó. Tá vendo? Agora eu vou puxar do outro lado. Aqui você tem que ter firme. Você tem que firmar com alicate pra poder entrar por dentro da coreia do chinelo. E só mesmo alicate e agulha grossa pra poder passar até do outro lado da tira.
Agora, você puxa tudo a tua linha. Ó, agora, a gente já firmou a flor do meio, ó. Retinho pro chinelo. A minha linha tá saindo aqui. Agora, a minha linha tá saindo aqui. Eu vou entrar dentro dessa pérola aqui de novo. Se você conseguir entrar com a linha, ó. Entrei com a linha ou com uma agulha mais fina. E agora, eu puxo dentro dessa pérola aqui, ó. Então, essa pérola aqui do meio já tá costurada. Você pode usar uma linha de costura, aquela mais fininha de costura, para poder entrar por dentro das pérolas. E para costurar a trama do chinelo, a coreia, você usa a agulha mais grossa. Então, a minha linha tá saindo aqui, nessa pérola aqui do meio. Eu vou entrar na próxima pérola aqui do lado. Vou erguer a minha trama. Vou entrar por essa pérola. Entrei por essa pérola aqui. Agora, eu vou passar por essa pérola aqui do meio. Para a próxima pérola. Por essa daqui. Vou puxar a minha linha. Agora, aqui, eu vou abaixar a minha traminha para poder medir, para saber onde eu tenho que costurar. Já coloquei a minha agulha grossa, ó. Minha florzinha vai ficar aqui. E a minha linha tá saindo nessa pérola craquelada aqui, ó. Nessa pérola craquelada aqui. Então, eu vou marcar com a minha agulha aqui do lado da minha pérola. Vou erguer a minha traminha. E vou costurar, fazer a costura invisível aqui. Aqui eu vou costurar a nossa coreia do chinelo. Então, eu aperto um pouquinho pra baixo, assim, na coreia, e subo. Aqui, você vai, ó, saindo desse lado aqui. Agora, eu vou virar e vou puxar toda a minha agulha. Agora, eu vou puxar toda a minha linha. Vira a minha trama, cuidado pra não enliar a linha aqui, ó, na traminha. E vou puxar tudo ela. Ajeita a minha traminha, ó. Puxo firme sempre. Ó, tá saindo desse lado aqui. Agora, eu vou entrar com a minha agulha nessa pérola craquelada que foi costurada. Ó, a minha linha tá saindo aqui. Ai, peraí. Aqui na coreia do chinelo, eu vou entrar com a minha... Vou entrar com a minha agulha, minha linha aqui. Nessa pérola que a gente costurou. Se não entrar, eu vou pegar uma agulha fina para poder entrar, né? Não pode usar a mesma agulha grossa que você tá costurando a coreia do chinelo, porque pode arrebentar a tua pérola. Aí. Eu vou puxar tudo a minha linha. Agora, a minha linha tá saindo na pérola. Agora, eu vou passar por essa número 8, aqui do lado, e vou passar por essa craquelada aqui, do lado de cima. Vou puxar tudo a minha linha. E aqui a gente vai costurar, e assim a gente vai costurando. A gente vai costurar daqui pra cá as pérolas do meio. Então, eu costurei essa, vou costurar essa daqui e essa aqui no final. Só as brancas eu não vou costurar, mas as pérolas do meio, as craqueladas, eu vou costurar todas. Agora, eu vou pegar a minha linha grossa, que agora a gente vai costurar dentro da coreia do chinelo.
Eu vou colocar minha craquelada bem no meio da tira e vou vir com a minha agulha aqui do lado, ó. Jogo a minha trama lá pra cima, tá vendo? Pego a minha alicate, eu vou afundar um pouquinho a minha agulha pra poder costurar aqui do outro lado. Aqui você vai regulando pra ver aonde a agulha vai sair. Não pode ser muito aqui na beirada, nem muito aqui no meio, mais ou menos assim. Agora, eu vou puxar tudo a minha agulha pra dentro da coreia do chinelo. Você tem que cuidar a hora que você for costurar pra ela você não costurar só a fita. Você ir por dentro, achar que você tá costurando por dentro da coreia do chinelo, mas você costurar só por aqui atrás da fita. Aí não vai ficar bem costurado, vai ficar solto. Agora, eu coloco abaixo minha traminha e puxo. Agora, a minha linha tá saindo aqui na coreia do meu chinelo. Eu vou passar com a minha linha aqui nessa craquelada agora, que foi costurado. Ó. Vou puxar. Agora aqui eu vou pegar uma agulha, porque uma agulha bem fininha. Essa de costura mesmo. Porque numa dessas pérolas pode ser que tenha o nozinho que a gente fez. Então, como a linha é grossa, eu vou pegar a pontinha da minha linha, amassar com alicate, pra poder entrar essa minha agulha fina de costura. Vai ficar assim, ó. Agora, que a minha linha tá saindo nessa craquelada aqui, eu vou passar nessa aqui do lado e nessa próxima aqui do lado. Passar por essas duas. Eu vou puxar a minha linha até o final. Passei por essas duas, vou passar por essa daqui, do meio, que vai ser costurado. E aqui agora, a gente já pode costurar a pérola. Aqui eu vou costurar a minha pérola, eu vou mudar a minha agulha. Quando você for costurar a coreia do chinelo, você usa agulha grossa. Quando você for costurar por dentro das pérolas, eu uso agulha de costura. Então, aqui eu vou centralizar a minha pérola, que tá saindo a minha linha. Vou vir com a minha agulha do lado dela. Ergo a minha trama. Pego a minha alicate e vou costurar por dentro da tira. Assim. Agora, eu vou puxar tudo, a minha linha, a minha agulha. Já puxei tudo a minha linha. Agora, eu vou entrar por dentro da minha craquelada. Eu vou puxar. Troquei a minha agulha antes de entrar na craquelada, eu peguei minha agulha de costura. Eu sempre dou uma puxadinha firme pra linha não ficar frouxa. Agora, eu vou passar pela número 8 aqui do lado. E vou passar por essa craquelada aqui do meio. E agora, eu vou trocar a minha agulha de novo pela minha agulha grossa pra costurar na coreia do chinelo. Então, toda vez que você sair da craquelada que você for costurar, você vai costurar a coreia do chinelo. Centralizo a minha craquelada, ergo a minha traminha e vou fazer a minha costura invisível. Pego a minha alicate, afundo ela um pouquinho pra dentro, viro ela pra baixo e
abaixo a minha traminha. Agora, eu vou trocar de agulha de novo, vou colocar minha agulha fina. Vou passar por dentro da minha craquelada. Vou passar por essa craquelada aqui do lado e por essa daqui. Puxo. Vou passar por essa aqui do meio. Agora, a minha linha tá saindo nessa craquelada aqui no meio. Aqui, na verdade, pela minha encomenda, vai mais 2 folhinhas aqui na ponta da florzinha. Mas se vocês quiserem fazer sem e deixar assim, dá pra fazer. Então, pela encomenda que eu tenho, vai 2. Então, eu coloquei, minha linha tá saindo nessa craquelada, eu coloquei 2 pérolas de número 8. E vou voltar do lado contrário, na mesma pérola craquelada. Agora, eu vou costurar a minha craquelada que tá solta aqui. E depois, eu costuro as 2 pérolas de número 8. Centraliza a minha craquelada e vou costurar por dentro da tira. Aqui eu firmo bem, ó, centralizo as minhas 8. Agora, eu vou passar por dentro da minha craquelada de novo. Passei por dentro da minha craquelada. Agora, aqui na número 8, eu posso usar a agulha grossa, que elas já tem um buraquinho maiorzinho que a craquelada. Então, tá saindo aqui a linha da minha craquelada, eu vou passar nessa número 8 aqui, nessa primeira. Vou centralizar bem elas e vou vir aqui, ó. Da onde tá saindo a minha agulha, eu vou fazer a costura invisível. Então, eu vou fazer assim. Eu vou costurar por dentro da linha até sair desse outro lado aqui, ó. Então, eu vou centralizar. Assim, ó. E vou sair desse outro lado aqui pra costurar as minhas número 8. Ó, vai ficar assim, ó, firmezinho. Agora, esse lado aqui, eu já costurei, ficou bem firmezinho. Agora, eu vou Agora, eu vou passar por essa número 8 e por essa número 8 aqui, por essas duas, e vou passar por essa craquelada. Agora, eu vou pegar a minha agulha de costura, minha agulha fina, pra fazer o aremate, que essa parte tá pronta. Aqui. Vou passar pela minha craquelada. Agora, eu vou passar por essa daqui, que aqui eu vou fazer meu aremate. Eu vou pegar a minha linha que tá cruzando entre as duas pérolas aqui, ó. Essa linha aqui. Não sei se dá pra ver. Vou passar por baixo dela
E vou puxar, não até o final, vou puxar até formar essa argolinha aqui, ó. Formou essa argolinha, eu vou passar dentro dela 3 vezes com a minha agulha. 1, 2, 3. Agora, eu vou puxar até o final, empurrando com a minha unha. Até o final, assim, e vai formar um nozinho. Agora, eu vou entrar dentro dessa minha pérola aqui, na frente. Vou puxar para poder esconder o nozinho dentro dessa pérola aqui. E aqui eu vou cortar entre essa pérola aqui. E tá pronto. Essa primeira parte aqui da costura tá pronta. Agora, a gente vai costurar essa outra parte aqui. Então, aqui eu tirei uns 80 centímetros de linha, pra gente poder costurar esse outro lado. Eu já fiz o meu nozinho, 4 nozinhas, um por cima do outro. Deixei um espacinho pra cortar com alicate. Coloquei a minha agulha grossa. Aqui, como não tem como a gente marcar por causa da fita, eu vou marcar com uma agulha. Então, eu coloco a minha flor reta aqui pra ver que eu vou costurar essa pérola craquelada aqui. Então, eu marco com a minha agulha. Aqui, ergo a minha traminha. E aqui eu vou pegar no meio da coreia do chinelo pra deixar o nozinho aqui, pra ele não ficar à vista. Aqui eu vou fazer a minha costura invisível até chegar aonde tá marcado essa linha aqui. De preferência aqui do lado, porque vai ser costurado do lado da pérola. Então, eu vou enfiar aqui por dentro. Aqui você tem que ter muita força nos dedos. Tem que ir um pouquinho mais pra frente, ó. Bem ali o lugar que a gente tem que sair, só que mais pra frente. Essa parte é um pouquinho complicada e não pode sair muito na beirada também. Ai. Aí, ó. Tá vendo? Bem aqui. Então, agora eu vou virar assim, ó. Peraí. Pra não pegar do outro lado da... Ó, tá vendo? Eu virei pra cima a minha tira pra não pegar... Aqui eu puxo pra cima e empurro pra baixo, ó. Pra ela sair aqui, ó. Ela tem que sair aqui. Cuida pra não enroscar aqui na fita. Agora eu puxo aqui por baixo. Vou puxando devagarzinho. Pego primeiro na pontinha e vou puxando. Eu puxo toda a minha linha. Aí, ó. Meu nozinho vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Agora a gente vai costurar essa craquelada aqui. Então, aqui eu vou amassar a ponta da minha linha. Pra poder costurar por dentro das pérolas, eu uso essa agulha mais fina aqui. Essa de costura. Então, como a minha linha saiu desse lado ali, ó. Eu vou entrar nessa pérola craquelada aqui, ó. Desse lado assim. Vou entrar nessa pérola aqui. Vou puxar com a minha alicate. Agora eu vou trocar de agulha, vou pegar mais grossa, que agora eu vou costurar por dentro da tira. Agora eu vou centralizar aqui, mais ou menos, não posso puxar muito pra cá, porque pode arrebentar e nem deixar muito apertado. Bem aqui onde a pérola tá apontando, que a gente vai costurar. Então, eu vou marcar aqui com a minha agulha do lado dessa pérola.
Vou erguer a minha traminha e vou costurar por dentro da minha coreia. E vou costurar assim, ó. Aonde saiu a minha linha, eu vou costurar reto, ó. Aonde saiu a minha linha com a costura invisível. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui da traminha. Vou puxar toda a minha agulha. E vou puxar aqui. Agora, a minha linha tá saindo aqui na tira. Eu vou passar por dentro dessa pérola craquelada de novo. Ó. Vou passar por dentro dela de novo. Vou puxar com a minha alicate. Puxo bem firme. Ó. Essa daqui já tá costurada. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que o outro lado. Eu vou costurar essas craqueladas aqui do meio. Agora, a minha linha tá saindo nessa craquelada aqui. Eu vou passar pela minha número 8. E vou passar por essa craquelada aqui no meio, da próxima florzinha. Aqui, a minha linha já tá saindo da craquelada. Eu vou marcar ela bem no meio da tira. E vou marcar aqui com a minha agulha do lado da craquelada. Ergo. E vou costurar por dentro da minha tira. Costurei por dentro da minha tira, puxo bem. Vou trocar a minha linha, minha agulha. Aqui vocês têm que ter paciência, né? Pra não precisar estourar as pérolas e pra não quebrar a agulha por dentro das tiras. A minha linha tá saindo aqui, eu vou entrar dentro dessa pérola aqui que eu costurei. Entrei por dentro dessa pérola aqui, eu vou passar por essa daqui, do lado, e por essa daqui. Já aproveito e passo por dentro dessa daqui do meio, que vai ser costurada. Puxo com a minha alicate toda a minha linha, sempre puxando firme. Troco a minha agulha. Vou colocar a minha agulha mais grossa. E vou costurar por dentro da coreia do chinelo. A minha linha tá saindo dessa pérola. Vou marcar com a minha agulha aqui do lado da pérola, pra gente poder fazer a costura invisível. Por dentro da tira. Cuida para não costurar por dentro da fita, e sim por dentro da tira. Quando tiver duro para puxar, você vai saber que é por dentro da tira, não é por dentro da fita. Que a fita pode rasgar, às vezes, puxar, não vai ser a mesma coisa que costurar por dentro da coreia do chinelo. Então, aqui eu vou colocar a minha agulha fina, minha agulha mais pequena, minha agulha de costura, né? Agora, a minha linha tá saindo aqui da coreia, eu vou passar por essa craquelada aqui do meio, que eu costurei. Puxo. Se acaso você passar com a agulha por dentro de uma das craqueladas e tiver um nozinho, você tira e vai tentando puxar, sem ter perigo de quebrar a pérola, tendo paciência. Agora a minha linha tá saindo aqui nessa craquelada, foi costurada, agora tá bem firme essa florzinha. Agora falta costurar só essa daqui. Agora eu vou entrar pela minha número 8, aqui do lado, e já aproveito e passo nessa craquelada aqui do meio. Passei por essa craquelada. Agora, a minha linha tá saindo nessa craquelada aqui. Eu vou marcar com a minha agulha do lado dela. Eu ergo. Venho com a minha alicate.
para chegar do outro lado. Passou demais, eu volto. Bem assim, bem no meio. Nem muito na virada, nem muito no meio da coreia. Bem certinho dos dois lados. Agora eu abaixo, puxo a minha linha. Uma puxadinha bem firme. Vou trocar a minha agulha de novo. Vou colocar a minha agulha mais fina agora. Agora a minha linha tá saindo aqui. Eu vou entrar por dentro da pérola do meio, que a gente costurou. Vou puxar toda a minha linha. Vou passar por essas duas pérolas aqui do lado, craquelada. Passar por essa primeira. E vou passar por essa daqui. Passo por essas duas. Puxo bem minha linha. E vou passar por essa craquelada aqui do meio, da minha flor. Puxo. Aqui eu vou trocar a minha agulha de novo, vou colocar minha agulha grossa. Marco ao lado da pérola craquelada e costuro por dentro da coreia do chinelo. Agora que eu costurei, eu vou colocar minha agulha fina. Agora a minha linha tá saindo desse lado, eu vou entrar por dentro da craquelada do meio. Agora eu vou colocar as minhas duas pérolas de número 8. E vou passar do lado contrário da minha pérola. Então, a minha linha tá saindo do lado direito, eu vou entrar do lado esquerdo da minha pérola craquelada. Agora, eu vou colocar minha agulha grossa. Tá saindo nessa craquelada, eu vou passar por uma número 8. E aqui eu vou fazer do lado dessa 8 aqui, eu vou costurar por dentro da tira até sair mais ou menos nesse lado aqui. O tamanho da pérola, mais ou menos, para fazer a costura invisível. Ó, mais ou menos nesse pedacinho assim. Agora eu vou puxar. Aí. Agora elas já ficaram firmezinhas, minhas número 8. Agora, eu vou voltar por essa número 8 e vou passar por mais essa número 8 aqui. Eu passo pelas duas número 8. Agora, eu vou colocar a minha agulha mais fina. Agora, eu vou passar por essa craquelada aqui. Do meio. Vou passar por essa daqui do lado. E aqui, eu vou fazer o meu aremate. Então, eu vou pegar a linha daqui de baixo. Vou fazer que nem eu fiz lá do outro lado. Puxo até formar a minha argolinha e passo por dentro da minha argolinha umas 3 vezes.
2. Três. Agora eu vou puxando a minha linha e vou empurrando com a unha até lá embaixo. Puxo firme para formar um nozinho. Formou um nozinho, eu vou entrar por dentro dessa pérola aqui, para poder puxar o nozinho para dentro. E aqui a gente vai cortar bem na beiradinha aqui da pérola. E assim, a gente terminou de fazer a nossa traminha de pérolas e com a nossa costura invisível. O bordado macramê, eu vou deixar para fazer em uma outra videoaula. Mostrar em outro passo a passo para vocês. E aqui eu aprontei. E assim ficou pronto a nossa traminha com a costura invisível de chinelos bordados.